Olá! O nome Sistema S pode parecer estranho para muita gente, mas quem nunca ouviu falar do SESC, SESI, SENAI, SENAC e outras entidades encarregadas, entre outras coisas, de formar mão de obra para as empresas? Afinal, as salas de aula do Sistema S já deram ao Brasil até um presidente da República, Lula, que se formou torneiro mecânico no SESI. SENAI. Pois, apesar de um ex-aluno ocupar a presidência da República, o governo quer mudar o Sistema S. Os Ministérios da Educação e do Trabalho querem mais investimentos na educação profissional e reclamam que a aplicação dos recursos não é transparente. Por trás da discussão está o desafio de formar mão de obra qualificada, fundamental para um país que está crescendo. As mudanças no Sistema S são o tema do Expressão Nacional de hoje, que recebe os seguintes convidados: Getúlio Marques Ferreira, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, o deputado Gerson Pérez, diretor do SENAI, Luiz Gil Ciulfo, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, e o deputado Alex Canziani, coordenador da Frente Parlamentar da Educação Profissional. Participe também do debate, mande suas perguntas ou sugestões pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone 0800 6969. A ligação é de graça, é só indicar quem quer que responda a pergunta. Bom, muito obrigado a vocês pela sua participação de vocês. E antes de começar a discussão, vamos conhecer um pouco do Sistema S e da proposta de mudança feita pelo governo. O Sistema S reúne 11 entidades que juntas arrecadam por ano o equivalente a 8 bilhões de reais, recursos da contribuição de 2,5% da folha de pagamento das empresas. Parte é destinada exclusivamente a serviços sociais e outra à formação profissional. Pela proposta do Ministério da Educação, essa destinação seria invertida. 1,5% seria para o Fundo Nacional de Formação Técnica e Profissional e 1% para serviços sociais. Bom, queria começar perguntando para o senhor Getúlio Ferreira, que é o representante do MEC aqui no nosso debate. Por que essas mudanças? Por que essa proposta? Hoje o país tem vivido um grande momento em cima do plano de aceleração do crescimento. E se percebeu, inclusive toda a mídia nacional, em um determinado momento, colocava uma espécie de apagão, né, de mão de obra. E o MEC sempre entendeu as entidades que formam o que a gente chama de Sistema S, mas que são entidades separadas, como entidades de grande expressão, que dão grandes respostas a algumas atividades, mas que nesse momento precisaria ter uma forma de modificar a forma de distribuição desse recurso. E aí com dois desafios. Um dos desafios é fazer com que esses recursos e que essas pessoas que se formam se aproximem do nosso ensino médio. Ou seja, é uma forma, inclusive é o que está na proposta, de fortalecer o ensino médio, que é um ensino médio reconhecido ainda de má qualidade, principalmente na educação pública, e que queremos melhorar com a presença do sistema que nós reconhecemos. Então, em nenhum momento há a possibilidade de se pensar em retirar recursos do sistema, e sim em redistribuir recursos do sistema. E, logicamente, no decorrer desse debate, nós poderemos aprofundar um pouco mais sobre como será essa forma de nova distribuição propostas pelo MEC. Deixa eu ver se está correta essa informação. 80% dos recursos do fundo que seria criado seriam distribuídos às unidades de acordo com o número de vagas gratuitas oferecidas. E o restante 20% seria de acordo com a população economicamente ativa. Isso faria muita diferença em relação à maneira como é distribuído hoje em dia esse recurso? Pode até ser que se coincida, mas a princípio o que é que se quer? Em dois momentos. Os recursos hoje como estão, eu sei que cada um dos sistemas faz a sua distribuição por dentro, mas essa distribuição não é uma distribuição formal normativa. O que se pretende é normatizar a parte da distribuição, que hoje os 100% que se arrecada, lógico que se redistribui no próprio Estado, e o próprio Sistema Nacional, com seus mecanismos, consegue também fazer esse aporte em outros estados. A ideia é que 80% seja distribuído de acordo com as vagas oferecidas em cada unidade regional e os outros 20% Ou seja, quanto mais vagas oferecidas, mais vagas oferecidas, mais, inclusive as últimas informações, por exemplo, São Paulo arrecada mais, tem mais vagas, e Santa Catarina é o estado que teria em segundo lugar, né, à frente inclusive de Minas e de Rio de Janeiro, em vagas oferecidas. Então a ideia é que esse sistema, com o mesmo recurso, consiga fazer um trabalho e que atenda um pouco dessa área, e que nós chamamos de uma área pública, que se fortaleça o ensino médio pela presença do ensino médio, até porque abriria-se o espaço para que os alunos do ensino médio
das escolas públicas pudessem frequentar de forma gratuita os cursos do sistema. Dr. Luiz Gilsilfo, qual a posição do Sistema S a respeito dessas mudanças propostas pelo MEC? Olha, eu gostaria inicialmente de dizer como surgiu o Sistema S. Os primeiros S's, que foram o Senai, depois o SESC, o SESI, o SESC e o SENAC. Após a Segunda Guerra Mundial, o país estava numa situação, não tinha mão de obra qualificada, havia problemas de assistência social na época, era prioritário, e por isso foram criadas essas duas instituições pelos dois presidentes da então Confederação Nacional da Indústria, o Simerson, e o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o Dalto de Oliveira. E nós temos 60 anos. Para nós, nos tranquiliza o fato de que esses recursos foram oferecidos na época por esses dois empresários como uma contribuição do empresariado através da folha de pagamento para resolver esse problema que o país tinha do pós-guerra, da formação profissional e do problema social. Por outro lado, nesses 60 anos de atividade, eu acho que está mais do que comprovada a eficiência e a competência desse sistema. Essas mudanças que o MEC propõe iriam mudar muito a maneira como atua o Sistema S hoje? Recentemente, em conversa telefônica com o ministro Fernando Haddad, ele nos disse uma coisa, inclusive iniciou, que de certa forma nos deixou muito felizes e tranquilos, quando ele nos disse que os S's, em particular o SESC, o SENAC, o SESC, são das melhores coisas que se fez no Brasil. Então, se nós somos chamados a participar num determinado momento, que o país tem problema de mão de obra qualificada, que o país, hoje, a prioridade é a mão de obra qualificada, a prioridade não é o social que está sendo conduzido de outra forma, nós, evidentemente, não nos podemos negar a dar a nossa contribuição. Naturalmente, respeitando o que está previsto no artigo 240 da Constituição. E que haja uma parceria, mas uma parceria em que nós continuemos com o controle dessas entidades, porque elas estão funcionando muito bem. Eu creio que o governo não seria capaz de fazer o que nós fazemos. Talvez o governo não fizesse um terço do que nós fazemos com esses recursos que são anunciados. Mas essa mudança de critério na distribuição de recursos, que o doutor Getúlio nos trouxe a informação de que, por exemplo, o estado de Santa Catarina é o segundo estado que mais recebe recursos. Uma mudança nesse critério... Não é o que mais recebe, é o que mais oferece vagas gratuitas. Que mais recebe. Vagas gratuitas, apesar de arrecadar menos, oferece mais vagas gratuitas. Essa mudança de critério não seria mais justa em relação a isso? Se fosse possível falar da gratuidade, porque esse é o grande centro da questão. É a gratuidade do sistema, quer dizer, que surgiu lá atrás e que hoje não apresenta a gratuidade que nós, como governo, queremos. Bom, para eu ter uma ideia, vamos para o problema da repartição dos recursos. Falou-se aqui no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos 5 estados em que os regionais são autossuficientes. E como nós fazemos para poder atender o Brasil inteiro, de Roraima ao Rio Grande do Sul? Nós retiramos uma parte dos recursos desses regionais e dividimos com todos os estados. Senão o Piauí não teria formação profissional nem assistência social nenhuma do SESC. Senão o Roraima não teria, o Rondônia não teria, o Maranhão, enfim, já há um processo de distribuição. E quanto à gratuidade, o SENAC, por exemplo, ele atendeu o ano passado 2 milhões de jovens. 2 milhões e 142. Com 121, ou com 1 milhão e 100 matrículas. Essas matrículas, mais de 40% foram gratuitas. E por que o SENAC cobra
matrícula de alguns alunos? Porque a demanda é muito maior do que a capacidade do Senac atender. A receita nossa é insuficiente para atender a demanda. Existe uma demanda enorme de jovens querendo fazer curso. Deixa eu fazer uma pergunta para o deputado Gerson Pérez, porque uma das propostas do governo é que se aumente o percentual destinado a esse ensino profissional. Primeiro, talvez, o senhor acha que isso poderia ser uma das soluções para promover essa gratuidade dentro do sistema? Quando eu fui convidado para estar aqui, me disseram que o ministro Haddad estaria aqui. Ele é que é o autor, mas nós é muito agradável falar com o doutor Getúlio. Mas eu queria me fixar no problema para ver se eu consigo convencer na desconstrução das premissas do ministro. A grande entrevista dele, ele situa a ausência de critérios para atendimento. É falso. Por quê? Porque há critérios que são de escolaridade e de processo seletivo no Senai. A outra segunda, eu não quero entrar nos detalhes. Eu não quero entrar em detalhes, eu quero resumir a coisa para depois a gente poder debater mais. O segundo critério diz que não há gratuidade. É falso. A gratuidade é realizada dentro de uma forma criteriosa. No Senai, nós temos, por exemplo, 1.237 fração de matrículas. E matriculados com gratuidade, nós temos 617.328, 49,9%. Na aprendizagem industrial, 94 mil e fração. 94 mil e fração, 100% de gratuidade. Na formação tecnológica, 6.200 tecnólogos, 6.224. Zero na gratuidade. Nós não damos gratuidade, que é uma tarefa nova dentro do sistema. Curso técnico de nível médio, 60 mil de gratuidade, de matrícula, 21 mil de fração, 36%. E na qualificação profissional, 777.689 matrículas, com 375.471, 48,3%. Então nós temos 51% de gratuidade com os recursos que temos, não é? Então, esses dados são estatísticos e que contestam que nós não temos uma organização de reservas adequadas e controladas, extensivo, como diz o ministro, até no que diz respeito à própria matrícula, a vida do estudante, o pai dele e tudo isso existe no Senai. Eu vim aqui para convidar o ilustre ministro, que eu tenho uma admiração muito grande por ele e pelos antecedentes da família, sempre muito bem preparadas. Eu queria que ele nos desse a honra de visitar o Senai. E também queria perguntar ao ministro por que o representante nato do Ministério da Educação no Conselho Nacional do Senai, porque esses órgãos todos têm conselhos. Será que só esses conselhos aqui, haja sobre ele dúvidas, são conselhos deliberativos amparados por lei? Muito bem. Por que ele nunca foi lá participar das nossas reuniões do Conselho Nacional? Ele não vai lá. Não sabemos qual é o motivo. Todos os conselhos têm representantes do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação. Exatamente até para informar o ministro das coisas que se passam lá. Um outro problema sobre a gratuidade é de 60% do total de alunos horas em 2007, de cerca de 51% das matrículas. Eu vou para outra premissa, para não me alongar, a elitização do público-alvo. Ora, um total de 70% dos nossos alunos dos cursos de aprendizagem e qualificação e técnicos do Senai é oriundo de redes públicas. Todos os nossos alunos são da rede pública. O centro dessa discussão é que o ministro precisa aproveitar mais as vagas para o ensino médio. Concordamos com ele. Um aluno treinado profissionalmente com o ensino médio, ele tem uma melhor qualidade e dará uma maior produtividade. E, finalmente, a oferta concentrada em cursos de curta duração, que ele critica, e ai de nós, desses pobres que, pela curta duração, ganham emprego. Vou terminar. E a falta de transparência. Aí não.
Nós não podemos aceitar que não há transparência. Falso. São distribuídos relatórios detalhados para a sociedade por meio físico e do site da entidade. Nós temos um site. A utilização dos recursos do Senai passa por 8 instâncias de controle e fiscalização, tanto no âmbito interno da instituição, quanto externo pelas instâncias de controle e fiscalização dos órgãos públicos. Aí vai lá. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho, deputado, só para dar a palavra ao deputado Canziani antes da gente terminar esse bloco. Sim. Antes da gente entrar nesses detalhes do orçamento do Sistema S, o senhor mencionou a aproximação, um dos argumentos do ministro, que seria a aproximação do ensino técnico com o segundo grau. Esse é um fulcro muito finito. O deputado, como ele é o coordenador da frente parlamentar, da formação profissional, o senhor acha que precisa realmente ter essa aproximação do ensino técnico com o ensino normal? Olha, eu acho que é um avanço. Na verdade, no passado já não havia isso, houve até uma determinação contrária, e agora foca-se fazendo o ensino médio integrado com o ensino profissional. E sem dúvida, hoje, a questão da educação profissional é de fundamental importância. Eu tenho dito que o problema mais importante que o país tem, não é o governo, é o país tem, chama-se PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação. A educação brasileira precisa melhorar na sua qualidade. Se há alguns anos havia a necessidade de incluirmos os jovens na escola, hoje a grande meta chama-se melhorar a qualidade da escola, que infelizmente é ruim no Brasil como um todo. E a questão da educação profissional tem um papel fundamental. É a oportunidade para que o jovem possa chegar ao mercado de trabalho, é a oportunidade para que o jovem, através de uma qualificação, possa ter um emprego, possa ter uma condição de tratar da sua família, inclusive. E eu vejo essa discussão muito oportuna. Primeiro porque é a oportunidade de se buscar novos recursos, e nós, inclusive, na frente, está aqui o professor Getúlio, que acompanha o trabalho que a gente desenvolve na frente, uma das ideias que nós temos é exatamente se criar um fundo voltado para a educação profissional, inclusive com recursos do FAT, que tem um volume considerável de recursos, e no nosso entendimento pode se incorporar também a essa discussão. E a questão que se coloca do Sistema S, eu vejo que essa discussão que o próprio ministro, os dois ministros, tanto o Lupe como o Haddad, soltaram, levantaram para a sociedade, é de grande importância. Tivemos a oportunidade, na semana passada, juntamente com a Frente da Juventude, através do deputado Reginaldo Lopes, fizemos uma discussão com o ministro, o doutor Gil também estava presente. Teremos agora, na próxima quinta-feira, uma outra discussão, onde estamos chamando todo o Sistema S, para que possa também falar, para que possa mostrar o seu ponto de vista, e eu não tenho a menor dúvida que através do trabalho, através dessa sinergia que nós poderíamos fazer, o Brasil vai ganhar muito com isso. Então eu acho que é uma discussão importante, e eu senti, por parte de várias confederações, inclusive a vontade de poder auxiliar esse momento importante que o Brasil está vivendo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e você ainda pode participar do programa. Mande suas perguntas ou sugestões pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto, sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone 0800 6969. Ligação de graça. Daqui a pouco, nossos convidados vão analisar o problema da formação da mão de obra qualificada no país. Já, já.